Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, vamos, a partir deste vídeo, começar um tema novo. Dentro do estudo ainda da Teoria Geral dos Contratos, nós vamos começar o tópico 7. E o tópico 7 é destinado ao estudo da evicção, um dos temas mais importantes dentro da Teoria Geral dos Contratos, tá? É um tema que, como nós vamos ver, guarda uma certa semelhança com o assunto dos vícios redibitórios, nós vamos perceber isso daqui a pouco, tá? E é um tema da mais alta relevância para provas, concursos, enfim. Então é um tema muito importante que a gente vai procurar destrinchar aqui no nosso curso, tá bom? Vamos lá começar o nosso compartilhamento. Pronto. Então, tópico 7, evicção. Primeiro de tudo, trabalhar o conceito de evicção, né? Antes da gente partir para as regras, evidente que você precisa saber o que é a evicção, do que trata a evicção. A primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre evicção é sobre o termo, sobre a palavra evicção. Porque não é uma palavra comum do dia a dia, né? Do linguajar popular, por assim dizer. Então, é muito difícil você estar conversando com uma pessoa na rua e ouvir esse termo, né? Evicção. E é um termo que é difícil, né? Uma palavra que você fala, nossa, mas o que será que significa? Então, primeiro de tudo, entenda a origem da palavra. O termo evicção vem do latim. Vem do latim, do termo evincere, okay? Da expressão latina evincere. Que significa o quê? O que significa evincere? Significa você ser vencido ou ser um perdedor. Então, evicção significa, digamos assim, o processo, o ato de você perder alguma coisa, né? Então, evincere significa você ser vencido ou você ser um perdedor. E como nós vamos estudar daqui a pouco, na evicção, eu tenho o chamado evicto. Evicto. Quem é o evicto? A gente vai estudar as partes na evicção, mas eu já te adianto, quem é o evicto? O evicto é o perdedor. O evicto é aquele que perde a coisa por conta da evicção. Então, agora passando para um conceito técnico. A doutrina conceitua a evicção como sendo a perda da coisa, a perda do bem, diante ou em razão ou em virtude de uma decisão judicial ou de um ato administrativo que atribui essa coisa a um terceiro. A um terceiro. Então, evicção é a perda da coisa por força de uma decisão judicial ou de um ato administrativo que atribui essa coisa a um terceiro, que devolve essa coisa a um terceiro. Tudo bem? E o exemplo de evicção mais citado e o mais didático também para que você possa entender é o seguinte: imagine que eu sou dono de um terreno numa cidadezinha do interior que eu vou muito pouco. Vou muito pouco por causa de trabalho, correria, eu vou muito pouco, mas eu sei que o terreno está lá. Um belo dia, eu chego para visitar o meu terreno e encontro uma pessoa lá. Pergunto, quem é você? A pessoa responde, ué, eu sou o novo dono desse terreno, sou o novo proprietário desse terreno. Eu falo, como? Eu não vendi esse terreno, o dono real, verdadeiro desse terreno sou eu. E eu não vendi esse terreno para ninguém. Como é que você está me dizendo que você é o novo dono? Ah, eu comprei esse terreno
do fulano. Fulano que me vendeu aquele terreno. E aí, quando nós vamos ver, o fulano vendeu uma coisa que não era dele. Não era dele. Bom, eu, como real proprietário daquele terreno, o que eu tenho a meu favor? As regras referentes à evicção. Então, eu posso entrar com uma ação judicial, por exemplo, falando, olha, esse terreno é meu, eu sou o real proprietário, tá aqui, ó, o registro, tudo bonitinho, eu sou o real proprietário. O fulano jamais poderia ter vendido esse terreno para qualquer pessoa. Então, se eu lograr êxito nessa ação, o juiz vai dar uma sentença tirando a coisa do comprador, que comprou a coisa de forma desavisada, e devolvendo essa coisa para mim, que sou o real proprietário. E, consequentemente, responsabilizando o vendedor que vendeu uma coisa que não era dele, que não pertencia a ele. Tá bom? Então, essa é a ideia da evicção. Classicamente, quando a gente pega livros de direito civil mais antigos, ou se você fez faculdade de direito há um tempo aí, mais longínquo, por assim dizer, nós sempre dizíamos que a evicção tinha que decorrer, tinha que ser fruto de uma sentença judicial. Ou seja, no passado, a evicção sempre tinha como origem, sempre tinha como fonte uma decisão emanada do Poder Judiciário. Por exemplo, uma sentença judicial. Só que, com o passar do tempo, o STJ acabou entendendo que a evicção também pode decorrer de uma apreensão administrativa. Ou seja, que a evicção também pode se originar de um ato administrativo e não necessariamente de uma decisão judicial. Por isso que, como nós vimos agora, no conceito trazido pelo professor Tartucci, ele fala: a evicção é a perda da coisa diante de uma decisão judicial ou de um ato administrativo que a atribui a terceiro. Então, é um conceito já mais moderno, alinhado com a atual jurisprudência do STJ, que, repito, permite que a evicção seja oriunda, seja originária de uma apreensão administrativa também. Então, a administração pública, né, o poder público, vai lá, apreende administrativamente um determinado bem, uma coisa, isso pode ensejar evicção também. Então, não há mais essa obrigatoriedade de que a evicção necessariamente decorra de uma decisão do Poder Judiciário. Tá bom? Agora, fato é que, na prática, é muito comum a evicção ter como origem uma decisão judicial. E, por conta disso, nós tivemos a edição de um informativo do STJ, o informativo 519 do STJ, que fala o seguinte: não é necessário o trânsito em julgado da decisão judicial para que a parte possa exercer os direitos resultantes da evicção. Então, aqui, pessoal, veja vocês que, olha só, não é necessário o trânsito em julgado da decisão judicial para que a parte possa exercer os direitos resultantes da evicção. Então, em resumo, o STJ também entende que, quando a evicção for oriunda de uma decisão judicial, uma sentença, um acórdão, seja lá o que for, essa decisão judicial não precisa ter transitado em julgado para que eu possa já me valer dos direitos resultantes da evicção.
Então, o trânsito em julgado, na visão do STJ, não é requisito para a parte se valer da evicção, tá? Ou para exercer direitos resultantes da evicção. Isso aqui é muito importante, tá bom? Pois bem, no Código Civil, a evicção começa a ser tratada pelo artigo 447, que fala: nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Então, olha só, 3 pontos cruciais que você tem que ter em mente sobre esse artigo 447. 3 informações relevantes. Primeira, ele fala de contratos onerosos. Ele fala de contratos onerosos. Então, o exemplo que eu dei da compra e venda cai como uma luva aqui, porque compra e venda, contrato oneroso, como nós já sabemos. Agora, se eu estiver diante de contrato gratuito, aí eu não vou poder me valer das regras protetivas da evicção. O alienante responde pela evicção, então note que nós temos aqui uma responsabilidade do alienante pela evicção. No meu exemplo, o vendedor da coisa vai responder pela evicção. E olha que curioso, o código fala garantia. Olha que interessante, pessoal. As regras protetivas contra a evicção ou da evicção constituem uma garantia, exatamente como nós estudamos anteriormente com os vícios redibitórios. As regras referentes aos vícios redibitórios constituem uma garantia da parte contratante. E aqui a evicção vai pelo mesmo caminho, mesmo raciocínio. A evicção, as regras da evicção, são uma garantia da parte, uma garantia contra a evicção. Percebeu? Por isso que evicção e vícios redibitórios são temas próximos, porque ambos são garantias, são regras protetivas. O código está tentando proteger uma pessoa, ok? E aí ele fala que essa garantia subsiste, ou seja, permanece a garantia contra a evicção, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Então a gente já vai trabalhar isso aqui com um pouquinho mais de detalhes. Repare, como eu disse, a doutrina explica que, assim como os vícios redibitórios, a evicção consiste numa proteção legal, uma proteção oriunda da própria lei em favor do adquirente. Em favor do adquirente, né? Aquele que adquiriu a coisa de forma desavisada, né? Sem saber que a coisa pertencia a outra pessoa. E ela é própria dos contratos onerosos, bilaterais e comutativos. Então, novamente, você tem que saber que não são todos os tipos de contrato que gozam da proteção contra a evicção. O contrato tem que ser oneroso, bilateral e comutativo. 3 requisitos, 3 características que o contrato precisa ter para que eu possa fazer uso das regras protetivas contra a evicção. Então, o contrato tem que ser oneroso, bilateral e comutativo. Por excelência, o contrato de compra e venda, regra geral, se encaixa nessas 3 características aqui. Por isso que a gente vai dar muitos exemplos envolvendo a compra e venda, tá? Trata-se, segundo a doutrina, de um vício de direito. Um vício de direito. Então, acabei comprando uma coisa que eu não podia ter comprado, porque não pertencia ao vendedor. Por sua vez, o vendedor jamais poderia ter vendido aquela coisa, porque a coisa não era dele, tá? E o código deixa claro, aqui eu quero muita atenção sua, que a garantia da evicção também se aplica
quando a aquisição do bem ocorrer através de asta pública. Né? Então, por exemplo, eu estou cobrando uma dívida de uma pessoa, tá? Entrei com uma ação cobrando uma dívida de uma pessoa. Aí, ganhei a ação, entramos na fase de execução, fase de cumprimento de sentença, vou executar. Então, a pessoa tem que me pagar, vamos imaginar, sei lá, 300 mil reais. Ela está com uma dívida comigo de 300 mil reais. Começou a fase de execução, eu vi que a pessoa não tem dinheiro em conta, não sei o quê, mas ela tem um imóvel daquele valor, 300 mil reais. Ó, tem a menor dúvida, peço a penhora daquele imóvel para ir à asta pública. Vai leilão, claro, se o devedor não responde, se o devedor não honra com as suas obrigações, responde o seu patrimônio. Então, beleza, penhorei o imóvel, vai a leilão, vai à asta pública. E aí vamos imaginar, por hipótese, que uma pessoa foi no leilão, comprou aquele imóvel, mas aí depois a pessoa que comprou, o adquirente do bem em asta pública, perdeu aquele imóvel em virtude de evicção. No fim das contas, aquele imóvel, ele não pertencia ao devedor, não pertencia ao réu do processo. E aí, quem arrematou o imóvel em asta pública perde o bem por conta de evicção. Ok? Então, a garantia contra a evicção permanece, subsiste, mesmo quando o bem foi arrematado em asta pública. Tá bom? Agora, pequeno aprofundamento que eu acho interessante fazer sobre a questão da asta pública é o seguinte. O professor Flávio Tartucci, na obra dele, diz assim, nos casos de evicção envolvendo bens arrematados em asta pública, ele, Tartucci, entende que o mais correto é a responsabilidade imediata de quem? Do devedor, ou seja, do réu da ação. Então, o adquirente do imóvel, por exemplo, do bem, né, em asta pública, perdeu esse bem por conta da evicção. De quem é a responsabilidade imediata? Quem vai ser o primeiro que eu vou em cima? O devedor, o réu daquela ação. Por quê, na visão do Tartucci? Porque ele é o primeiro a ser beneficiado pela arrematação. Claro, né? Porque aí o bem foi arrematado, o arrematante pagou o preço, e aí aquele dinheiro foi usado para saldar uma dívida do réu. Então ele, réu, foi beneficiado diretamente por aquela asta pública, por aquela arrematação. Então, se ele, né, sabia lá da evicção, ficou quieto, a responsabilidade imediata é dele. Porque aí, que maravilha, ele perdeu um bem que nem era dele e de quebra ainda conseguiu saldar uma dívida. Então, o Tartucci entende que a responsabilidade imediata tem que ser dele, do devedor, do réu da ação. E aí, o credor, ou seja, o autor da ação, ele teria uma responsabilidade subsidiária, não é que ele estaria isento de responsabilidade. Não. Tartucci fala, o credor, o autor da ação, que teve o seu crédito pago, ele tem responsabilidade também pela evicção, mas é uma responsabilidade subsidiária. Por quê? Porque ele foi beneficiado, ainda que indiretamente, por aquela arrematação. Ok? Então, seria esse sistema de responsabilidade aqui, na visão do Tartucci, que seria o mais adequado para quando a evicção ocorrer em asta pública. Tá? Primeiro, você vai em cima do réu da ação, que é o devedor, que é, na visão do Tartucci, o primeiro beneficiado, porque aí ele vai estar liberado da obrigação, mas de forma subsidiária, em segundo lugar, o autor da ação também responderia
Porque, afinal de contas, ele foi beneficiado pela arrematação, uma vez que ele teve o seu crédito pago. Tá bom? Então, muito cuidado. Isso aqui tem polêmica na doutrina, tá? Isso aqui não é totalmente pacífico, não. Mas eu coloquei a visão do Tartucci, que eu acho que é a mais adequada e é uma visão também segura para você ter para você. Mas, repito, isso aqui tem polêmica na doutrina. Bom, pessoal, em relação às partes da evicção, vamos falar rapidinho aí sobre elas e a gente encerra o vídeo nesse tópico. Porque, uma vez compreendido o conceito, já sabemos o que é evicção, nós temos que conhecer as partes da evicção, né? Então, quem são aí os jogadores do nosso jogo? São 3. Eu tenho 3 partes na evicção. Em primeiro lugar, eu tenho o alienante, que é quem transfere a coisa de forma onerosa, por exemplo, o vendedor, seguindo no exemplo do contrato de compra e venda. Então, o vendedor que vende uma coisa que não era dele, ele é o alienante, tá? Ele que vai ser responsabilizado. Eu tenho o evicto, que, como nós falamos no começo do vídeo, é aquele que vai perder a coisa. Então, é aquele que adquire, é aquele que compra a coisa de forma geralmente desavisada e que vai perdê-la, é o que vai ser mais atingido pela evicção, né, de certa forma, porque ele vai sofrer com a perda daquele bem. E em terceiro lugar, eu tenho o evictor. O evictor, quem é? É o terceiro que se beneficia da decisão. É o terceiro beneficiado pela decisão judicial ou pelo ato administrativo. No meu exemplo, seria o real proprietário da coisa alienada, né? Da coisa vendida. Então, naquele exemplo que eu dei para vocês no começo da aula, que eu tenho um terreno numa cidade do interior, né? Chego lá, o meu terreno foi vendido para uma pessoa. Eu, Sérgio, sou o real proprietário do terreno. Então, eu, Sérgio, nesse exemplo, sou o evictor. Chego lá, a pessoa que está no meu terreno, que agora se intitula como novo proprietário, é o evicto. É aquele que comprou a coisa de forma desavisada e que vai perdê-la, em virtude da evicção. E o vendedor, que vendeu o terreno que não era dele para vender, vai ser o alienante. Tá bom? Eu tomei a liberdade de tirar esse esquema da obra do professor Flávio Tartucci, porque eu acho muito ilustrativo, tá? Para você ver exatamente. Depois você pausa o vídeo, dá uma olhada nesse exemplo, você que é uma pessoa mais visual, dá uma olhada para você analisar. Então, olha só, você tem aqui o alienante, né? Que vende o bem, que transmite o bem para quem? Para o adquirente, para aquele que compra a coisa de forma desavisada, né? E aí depois você tem o terceiro, que é o real proprietário, é o evictor, que é aquele que vai pleitear o bem de volta. Ele vai atrás do bem. Não, esse bem é meu. Esse bem é meu, eu quero de volta, né? Então ele vai entrar com a ação para reivindicar, para pleitear aquele bem de volta. Então você tem alienante, você tem adquirente, evicto, e você tem o terceiro, evictor. Ok? Aqui depois, o Tartucci, na obra dele, ele coloca uma observaçãozinha sobre denunciação da lide, porque evicção é um assunto muito relacionado com denunciação da lide, com essa forma de intervenção de terceiros no processo. A gente vai comentar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? Que é o artigo 125, inciso 1 do CPC. Mas isso aqui, por hora, não se preocupe, a gente vai falar de denunciação da lide mais para frente, né, depois que a gente estiver terminando o estudo da evicção, tá bom? Então essas são as partes da evicção. Pessoal, vamos parando o vídeo por aqui. Eu vou deixar o próximo tópico para a gente falar no próximo vídeo, porque senão o vídeo já ficou muito longo, tá bom? Vou parando o nosso compartilhamento por aqui e, novamente, agradecendo você pela presença, pelo interesse, pela paciência e espero que esteja gostando do nosso curso, tá bom? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para ajudar a gente a crescer, tá bom? Forte abraço, bons estudos, até a próxima.